Hoje, 29 de junho de 2024. Nesse momento, eu quero cumprimentar todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países que estão no mundo aí a me ouvir. Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação em estar nesse momento recebendo as mensagens vindas das alturas por intermédio de Gaburul e Micaul, os mensageiros de Yahweh. Eu recebo as mensagens dele e transmito a vocês. Eu quero deixar bem claro, como já disse antes, eu sou um homem sem capacidade própria, sem sabedoria própria, sem conhecimento próprio. Todos os conhecimentos que eu estou passando a vocês não são meus, é vindo das alturas. Porque ao nascer aqui nesse mundo, foi tirado todos os meus conhecimentos que eu tinha com o meu Yahweh quando eu estava lá em cima, e fui colocado na inocência. E agora, aos poucos, os mensageiros de Yahweh, Micaul e Gaburul, estão me passando a anunciação da mensagem verdadeira para me transmitir a povos, línguas e nações. Nesse momento, eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs, meninos e meninas no Brasil e nos demais países, com a tranquilidade do nosso Pai Yahweh. Eu quero dizer a vocês que essa live de hoje é uma live impactante, pois irei dizer nessa live algo que eu nunca disse em nenhum vídeo, em nenhuma live, e que eu também não sabia, tá? Chegou até a mim e com todo prazer eu vou transmitir a homens e mulheres, meninos e meninas, querendo o bem de vocês. O título dessa live são duas trindades? Qual é a verdadeira? Eu nunca ouvi ninguém no mundo dizer que são duas trindades. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela implantou no mundo uma trindade chamada Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse momento eu venho fazer o desfecho dessa malandragem, dessa pilantragem da Igreja Católica, enganando a população mundial. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvir outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ela quem? A Igreja Católica Apostólica Romana, que está bem nítido nos livros de história, que no passado ela matava, queimava e enforcava os profetas do nosso Pai Yahweh. E esta Igreja Católica Apostólica Romana, juntos com parte do povo hebreu, consumiu as escrituras originais, fizeram várias literaturas, fizeram a Torá, cheia de mentira, fizeram a Cabala, cheia de mentira, fizeram o Alcorão, cheio de mentira, fizeram o Taná, o Talmud, cheio de mentiras, fizeram essas Bíblias aí, João Ferreira de Almeida e outras, tudo cheio de mentiras, e enganou o povo e está matando o povo na mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana
continua a matar a população mundial na mentira, no engano de Satanás. No passado, ela matava de forma física. Ela mudou a forma de matar. Observa, Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ela quem? A Igreja Católica com as suas filhas. São todas filhas da Igreja Católica, as demais entidades religiosas. Você pode estar perguntando para mim, se você está dizendo que a Bíblia foi a Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas, quem a fez, por que você está lendo ela? Porque eles, ao fazer o livro, eles tiveram que pegar algo dos originais que eram verdadeiros e misturar no livro, senão não tinha como enganar a população mundial. E o Pai nas alturas, na sua grande plenitude de conhecimento, me faz saber de forma automática o que eles fizeram. Ou seja, ele me mostra dentro desse livro o que é verdadeiro e o que é mentira e pede para mim passar vocês, para desenganar vocês, para que vocês possam sair do engano de Satanás e encontrar uma vida infinita na tranquilidade de Yahweh. Observa, capítulo 18, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. O Apocalipse 17 fala de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar. E as águas são povos, línguas e nações. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela domina as nações, ela está sentada. Ela enganou e sentou-se em cima do engano e conduz a população na miséria, no engano, levando para o inferno. Nós já estamos no estado infernal, que é o sistema em que vivemos, que é o inferno. Mas aí você pode me perguntar, existe um inferno pior do que esse ainda? Existe. O homem ou a mulher, quando vive praticando coisas horrendas, coisas erradas, ao sair dos corpos carnais, vão prestar conta de tudo que praticou errado aqui, e aí começa um inferno na vida dele, pior do que esse que ele já vive hoje. Essa é a verdade, não tem o meio termo. Observa que quando perguntaram ao Messias e ao Yeshua no passado, dizendo... Ele falava de guerras, de terremotos e maremotos e etc. Pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Ele diz, e quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Escreveram lá. Observa que Yahushua disse que todas essas coisas que iriam acontecer eram princípio de dores. Mas por que princípio de dores? Está lá em Mateus 24. Mas por que princípio de dores? Porque as dores mesmo é quando o homem sai do corpo carnal. Porque daí ele vai sofrer, pagando o que ele moeu no mundo de errado, os seus erros. Ele vai desejar a morte e não morre, porque a pessoa sem corpo carnal não morre. Por isso que está escrito que a pessoa sobe de uma árvore, cai dela e não morre.
Ele pode atirar dentro do alto mar, que ele não vai morrer, porque o ser sem o corpo carnal não morre. Forte, né? Então, agora é o princípio das dores para quem vive de forma errada. Agora, para quem abraçar Yahweh agora, reverenciar, respeitar, é o fim das dores. Porque ao passar essa tribulação que estamos passando aqui, entraremos num gozo, num repouso infinito. Ao inverso de quem vive praticando coisas horrendas. Ok? Vamos lá? O título da live é... São duas trindades. Qual é a verdade? São duas trindades? Alguém já falou isso no mundo? Inventaram uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem inventou essa trindade? Satanás. Essa é satânica. Mas existe a trindade verdadeira, Juarez? Existe. Qual é ela? Vou dizer nessa live. Mas antes, vamos adentrar aqui em algumas situações, porque Yahweh é precioso e ele me faz saber abundância de coisas que eu jamais imaginava. Quando eu digo que não existe homem sábio no mundo, nem mulher sábia no mundo, eu não estou inventando. A sabedoria de Yahweh, ela é infinita. Então, você nunca vai saber tudo. Quem sabe tudo é só Yahweh. Nem Satanás sabe tudo. Só Yahweh sabe tudo. As pessoas perguntam assim para mim, inclusive essa semana um cidadão perguntou assim, Yahweh é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele sabe, conhece o presente, o passado e o futuro. Antes que ele criasse o ser que se tornou mais tarde contra ele, ele já sabia que esse ser chegaria um tempo que ia se levantar contra ele. Então, por que ele fez isso? Yahweh é para fazer as pessoas conhecerem o bem e o mal, ele deixa as coisas acontecerem no automático. Porém, Yahweh não cria o mal. Ele deixa alguém criar o mal por conta própria. Aí ele mostra o quanto ele é sábio. Foi Yahweh quem criou o mal? Não. Ele criou alguém perfeito e deixou ele de forma automática se levantar contra ele e criar o mal. Interessante, né? E ele deixou acontecer porque ele tem poder também de destruir o mal e implantar o bem de novo no mundo que é infinito. Aí você pode me perguntar, mas faz muito tempo que a gente está nesse sofrimento. Muito tempo para você que é limitado, mas no infinito, 1000 anos se torna um cisco. Um pequeno grãozinho de areia. Não existe calculadora capaz de computar a numeração dos milênios que existe, porque são infinitos. Aí você vai dizer para mim que 1000 anos, 10.000 anos, 6.000 anos é muito tempo. Isso é a mínima coisa. É que você é limitado e não tem capacidade de refletir o que algo mostra para mim. A mesma coisa. As pessoas praticam coisas erradas. E algo mata as pessoas? E algo não mata ninguém. Ele deixa de forma automática as pessoas se destruírem. Não está escrito que o ímpio por si se destrói? De forma automática. Veja bem,
Tem levado contra mim horrores. Se eu quisesse pedir o Pai que enviasse poder, fogo lá de cima para destruir essas pessoas, isso aconteceria. Mas a gente faz? Não. Deixa as águas rolarem. De forma automática, essas pessoas sozinhas vão se acabando, vão se lascando, e depois vão chorar, porque depois vão ver que o caminho era outro. Eles tomaram o destino errado. Então, Yahweh trabalha na sabedoria perfeita. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Hoje, aqui na minha casa, eu estou privilegiado, tem várias pessoas aqui, né? Hoje, nesse momento, tem várias pessoas aqui, vários doutores, né? Aqui hoje tem doutores, tá? Doutoras também, tá? E Alva está comigo. Tem se levantado uma grande muralha contra a minha pessoa, um grande vendaval, né? Inclusive, eu havia anunciado uma live no sétimo tempo, né? E daí, na sexta-feira, fiquei sabendo, até às 9 horas, 9 e pouco, antes da gente deitar, tinha internet. Quando chegou no sétimo tempo, que a gente ia gravar a live, nós fomos decepcionados, não tinha internet. Alguém, quem eu não sei, destruíram a torre, despedaçou a torre. De imediato, Yahweh nos ajudou, Yahweh está usando as pessoas para ajudar na obra, né? Nós conseguimos comprar uma Starlink, né? Hoje eu estou falando, utilizando a Starlink. Aqui em Rondônia tem uma coisa aqui que é absurda, que até hoje eu não consegui entender. O governo de Rondônia, eu não sei o que passa pela cabeça dele, os impostos aqui são absurdos. Inclusive, uma antena Starlink, que lá em São Paulo custa em torno de R$ 2.000, em Rondônia ficou por quase R$ 3.300. Mil e tantos reais de impostos. Isso é o cúmulo dos cúmulos. As pessoas saem com as mercadorias de outros estados. Para entrar no estado de Rondônia, o imposto é absurdo. Por isso aqui as coisas aqui são caríssimas, por causa do governo de Rondônia, que, ao meu ver, parece que não gosta do povo de Rondônia. Porque se gostasse, zelava, cuidava e não colocava o povo numa situação feia, numa carga tributária absurda. Mas vamos aguardar até quando vai isso, porque eu creio que chegará um tempo que será dado basta nessa situação. Ou seja, os governos lá fora cobram impostos e impostos, mas aqui em Rondônia são além dos limites. É fora de sério a situação de Rondônia. Rondônia é um estado bom, mas falta governantes sinceros e que tenha respeito pela população de Rondônia. Eu só lamento. Não gostaria que fosse assim. Ok? Eu tenho algumas coisas a relatar a vocês, mas antes eu quero rodar um cântico. Minha querida amiga Maria Rafaela, esposa do meu querido e amigo Lucas Farias, ela vai colocar o cântico para rodar. Ok? Yahweh é o
pronto para queimar. Toda idolatria que no mundo espalhado está. Yahweh é o fogo puro, Ele vai me ajudar a andar no planeta Terra, a população desenganar, pois estão na idolatria e precisa sair de lá. Yahweh é o fogo puro, pronto para queimar. Toda idolatria Que a população vive a enganar. Se você tem sede de justiça, na verdade vou lhe mostrar. abandona as religiões, Pois a verdade nela não não está lá. Isto é feitiçaria, aí algo não pode agradar. Yahweh é o fogo puro, Pronto para queimar toda idolatria no mundo espalhada está. Se Você tem sede de justiça, a verdade vou lhe mostrar. abandona Donas as religiões, que está está a lhe enganar. isto Isso é uma podridão, a verdade. verdade nela não está. Yahweh, É o fogo puro, Ele Ele vai quer me lhe ajudar. a Dá no planeta Terra, por onde que eu tem tenho de que passar. passar. Vou levar Sua mensagem, para o mundo mundo que perdido perdido está. está. Yahweh é o fogo puro, pronto para queimar toda idolatria, mundo espalhado está. Louvado seja o nosso precioso Pai Yahweh. Daniel capítulo 7, Dayanul, que eles substituíram para Daniel, colocando El Cananeu, que os babilônicos adoravam. O nome é Dayanul, o Supremo, que é Yahweh. Eles mudaram para Daniel, colocando o El Cananeu, babilônico maligno. Mas vamos lá. Dayanul, capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam,
e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. De que se trata? Entraremos em um novo reino e algo por intermédio de Gaburul e Micaul, que foram determinados para tirar o reino de Satanás. Eu aqui apenas sou um transmissor do que eles passam a mim. Eu serei utilizado por eles para transmitir a mensagem verdadeira a povos, línguas e nações. Eu serei utilizado por eles para fazer a destruição de tudo que está errado aqui nesse mundo. Chegará um momento que será destruído todos os reinos deste mundo e será implantado um só governo perfeito. E esse governo governará todas as nações. Você acreditando ou não, e algo vai me capacitar para liderar nesse mundo a população mundial. Hoje, se você me perguntar, você tem capacidade, poder de fazer isso? Não. Porém, o poder foi outorgado a Gaburul e Micaul, que está bem acima de mim, e eles vão transmitindo a mim o que fazer e o que não fazer aqui nesse mundo. Agora observe esse versículo. Quando se dará isso aqui? Olha, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Isso aqui não fala-se de fogo que você conhece. Não. Aqui fala de um fogo que não é esse fogo conhecido pela população que no mundo se encontra hoje. Fala de um fogo que queima toda a impureza e esse fogo, ao mesmo tempo, dá gozo, alegria e tranquilidade para quem está aliado com a verdade. Esse fogo destrói a impureza, mas esse fogo dá vida para quem está procurando viver bem, viver de forma correta. Observa. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Será destruído todo o fogo satânico que opera nas religiões. Os demônios descem lá, falam línguas, etc. São fogos satânicos. Tá? Isso será banido do mundo. E vai haver em nosso meio um fogo que dá gozo, dá alegria, dá tranquilidade no meio com a multidão que vai reinar nesse mundo. Um rio de fogo. Tá? E abriu, observa. Olha, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Chegará um tempo que os mensageiros de Yahweh, Gaburul, Micaul, passará para mim o que dizer a vocês, como governar, como implantar novas leis no mundo aqui. Eles abrirão o livro, implantarão no mundo novas regras, novas leis, novos segmentos para a população que está cega. Satanás, ele mudou tudo aqui, quebrou todas as regras e implantou as leis dele. Essas leis cairão por terra, serão implantadas leis verdadeiras e o povo viverá bem em obediência a essas leis.
livre-arbítrio quem inventou foi Satanás. Lá no reino de Ialro, lá nas alturas, já estive lá várias vezes, depois que estou aqui. Lá tem leis, lá tem regras. O homem, se deixar o Léo, ele se perde, ele não consegue andar sozinho, ele tem que ser corrigido, ele tem que ter restrição, porém, regras justas, restrições justas e perfeitas. E os autores das leis têm que ser obedientes às leis. Hoje, no nosso Brasil, leis, eles não cumprem, os fazedores das leis não cumprem as leis. Deputados, senadores, é um caos. Vereadores, é um caos. Que são os legisladores, fazedores das leis. Eles não obedecem, eles não dão exemplo para a população mundial. É o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. Se alguém disser para mim que um deputado vive com o salário dele, eu digo é mentira. Um senador vive com o salário dele, mentira. Aí as pessoas dizem assim, um PM é desonesto porque ganha pouco. Não justifica, porque eu vivi em extrema pobreza e nunca roubei nada de ninguém. Tá, então o PM é porque ganha pouco, mas o vereador ganha pouco? O prefeito ganha pouco? O deputado ganha pouco? O senador, o governador, o presidente da república? E por que são corruptos? Porque eles pegam aí e dizem assim, o cidadão é bem intencionado e tarará, vamos votar nele que vai resolver o problema do Brasil. Negativo, meu amigo. Se chegar lá, ou você cai na deles, ou eles te expulsam de lá. Então, só ir algo para mudar essa situação. Porque não adianta você votar em alguém pensando que vai mudar, que não vai mudar nada. O único que vai mudar isso aqui chama-se Ialro. E vai mudar. Vamos aguardar. Então, abrirão-se os livros e implantarão novas leis no mundo. Isso vai acontecer. Versículo 13 de Daniel, capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Observa que veio alguém lá das alturas a um ancião aqui embaixo. Olha, está adulterado e tal, não vou entrar em detalhe, mas observa, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Versículo 14 de Daniel, capítulo 7. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será destruído. Está aqui. Eu não estou inventando, não. Eu sei de que falou. Agora, Satanás, você não me conhece. Mas Satanás me conhece. Satanás sabe de que se trata. Satanás está de olho em mim. Inclusive, eu estava comentando com os irmãos aqui, doutores aqui que estão aqui, eu disse para eles, vocês não vão saber nunca como Ial faz a transmissão para mim, por intermédio desses mensageiros Micaúlo e Gaburulo. É um segredo que nem Satã sabe. Não é sonho, não é visão, não é ouvindo voz assim, pá, já ouvi voz? Eu estava fazendo uma reflexão com o doutor João Alfredo. Eu disse, meu irmão,
eu fui vendo assim, se não me falha a memória, parece que algo em toda a minha vida falou comigo para me ouvir a voz 4 vezes. E as demais, como é que você fica sabendo? O que eu vou dizer aqui nessa live aqui, eu nunca imaginava. Mas foi transmitido a mim, mas eu não ouvi voz? Não. Foi um sonho? Não. Foi uma visão? Não. Eu li algum livro? Não existe. Em literatura que eu vou dizer aqui. O maior segredo do mundo está com Juarez Cardoso Vital. E quem se levantou e está se levantando e vai levantar contra o Juarez Cardoso Vital vão se arrepender e vão chorar de arrependimento. A hora que Alvo abriu os olhos desses cegos aí, que eles enxergarem e ver a besteira que estão fazendo, vai dizer o que fizemos das nossas vidas. No passado, se levantou essa mesma multidão contra Ialvo. As pessoas falam, que Satanás levantou contra Ialvo. Vocês também levantaram por inveja. E hoje não é diferente. As pessoas têm inveja daqueles que prosperam nas suas frentes. As pessoas não conformam com a posição que ganhou, a posição que o pai Ialvo as colocou. E ficam querendo que não é delas. Tem que acordar. Porque a cada um Ialvo deu uma posição e cada um tem que concordar com aquilo que o Pai lhe deu. Se você não veio para esse mundo para possuir avião, não adianta você se escabelar, lutar e trabalhar noite do dia, do jeito que vocês falam, que vocês não vão ter um avião nunca. Cada caso é um caso. Acorda enquanto é tempo. A gente quer o bem de vocês também, que estão aí falando pelas orelhas sem saber o que está acontecendo. Vamos lá. Versículo 17 do capítulo 7. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantaram da terra. Versículo 18. Mas vou ler do jeito que está na Bíblia. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Estou lendo da forma que está na Bíblia, para você entender. Está tudo adulterado, mas eu estou fazendo vistas grossas aqui. Ok? Observa que um povo receberá o reino por toda a vida. E um reino que nunca mais será destruído. Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. Em todas elas a minha vida foi olha, não foi fácil, foi grande batalha. Só que agora chegou o tempo final. Todas as coisas têm começo, meio e fim. Agora é final. Agora vai acontecer o que eu disse no vídeo, um paraíso na terra. Agora vai acontecer o que eu disse no vídeo, o paraíso na terra. Assista o vídeo que a coisa é mais séria do que se possa imaginar. O projeto de Ialvo é que ninguém pereça, mas que todos tenham vida infinita em gozo, paz e tranquilidade. Porém, no reino de Ialvo não entra sujeira. Porém, o pai Ialvo me tirou os meus conhecimentos, me jogou dentro dessa bagunça aqui, passando tudo que o povo passa, numa situação feia, sem conhecimento, me ensinando como trabalhar, como lidar, quem são as pessoas na carne.
Uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter a teoria e a prática. E Yahweh está me fazendo na teoria e na Yahweh está me fazendo na teoria e na prática me tornar um instrumento, porque Yahweh não pega pessoas preparadas, ele prepara as pessoas para a obra. E ele vai tirar dessa bagunça aí os 142 mil que foram enviados, que não tem nada a ver com a rebelião que houve lá em cima, porém ao chegar aqui os prenderam. Eles estão presos aí no sistema que Satanás implantou, e Yahweh vai acordar essas pessoas, e essas pessoas serão introduzidas no governo como autoridades para governar. Vamos lá. Versículo 25. Olha o que Satanás fez. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de tempo. Lá no Apocalipse diz que sobre as asas da abominação viria o assolador e plantaria a mentira no mundo e dominava o mundo. Então o assolador é Satanás com seus aliados, ele dominou o mundo e olha, e proferirá palavras contra o Altíssimo, isso Satanás fez, e destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, o povo do Altíssimo, colocar os santos. E cuidará em mudar os tempos e a lei, ele mudou tudo. E eles serão entregues nas mãos por um tempo, não é por toda a vida. E tempos e metade de tempo. Então tem o tempo determinado do reino de Satanás, e está chegando o final. Ele não foi entregue por toda a vida. E esse povo, que são 142 mil, foi entregue na mão dele. Por um tempo e metade de tempo. Mas eles agora serão acordados e tornarão autoridades impostas nesse mundo por Yahweh. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. E Yahweh vai me plantar nesse mundo como peça principal. Mas um governo, ele precisa de ministros, ele precisa de governadores, ele precisa de vários órgãos, ter pessoas competentes para governar. E esses 142 mil vão ser colocados nesses órgãos que Yahweh vai criar. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. O seu reino será um reino, aqui escreve eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso há de acontecer. Porém, eu digo a você, hoje estou num patamar baixo, e Yahweh há de me levantar. Ele está me levantando aos pouquinhos, porque sou incapacitado. Não tem como você despejar um autoconhecimento em cima de uma pessoa sem capacidade de receber autoconhecimento. Então, você não sobe uma escada já pisando lá no meio da escada, não. Você tem que subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, e assim vai. E ao estar fazendo eu subir os degraus da escada, mas chegarei ao topo da escada com o poder de dominar de forma perfeita. Dominar, mas um povo dominado na tranquilidade. Que Satanás dominou o mundo e fez o povo sofrer. A população vive num sofrimento, numa escravidão de tudo quanto é tipo, de doenças, de impostos, de... Olha, é feia. Isso acabará. Vai vir novas alimentações,
gozo que a população não tem, prazer que a população não tem. É um reino diferenciado. Não vai ter ladrões em nosso meio, você não vai precisar fechar a tua porta com medo de ser roubado. É um reino perfeito. Nós estamos caminhando para esse reino. Mas vamos ao título da live? Ok. Vamos lá. Como é que é o título da live, Luquinha? Vamos lá. São duas trindades. São duas trindades. Qual é a verdadeira? Qual é a verdadeira? Interessante, né? Alguém já ouviu falar isso? Eu não sabia disso. Olha, a Igreja Católica, Satanás, ele plantou no mundo Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles fazem o batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pai, eu sou pai, você é pai, o outro é pai. Não é nome de ninguém, são adjetivos. Tem que aprender a discernir o que são nomes e o que são adjetivos. Né? Pai não é nome, pai é um adjetivo. Eu já vi um livro aí de uns pastores bobos dizer assim, os vários nomes de Jesus. Mas como? Uma pessoa não pode ter vários nomes, a pessoa só tem um nome. Agora, a pessoa pode ter vários, se eles colocassem lá os vários adjetivos, estava correto. Mas vários nomes, não. Se a polícia pegar você com 2 nomes, 2 identidades, você vai preso. É crime. Nome é só um. E o nome identifica o personagem. Por isso que Satanás consumiu com o nome do Pai. Porque o Yahweh, ele é uma força superior. A única capaz de dominar o mundo inteiro e atender o mundo inteiro de uma só vez. Satanás, sabendo da importância, nós consome a senha que dá acesso a isso, que daí o povo não vai ter acesso. Escondeu Yahweh. E ele não achava nunca que Yahweh ia conseguir transmitir para mim, porque nem Satanás saberia como seria essa transmissão. Ele não sabia. E hoje, ele está impressionado. Como o Juarez está sabendo esses negócios que nós escondemos? O que eu vou falar da Trindade aqui, você não vai achar em livro nenhum. Não existe. Então é isso. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. Porque em cima, vou falar de jeito que está lá, nos céus e embaixo na terra, só o nome há dado pelo qual se possa salvar. É determinação, meu amigo. O Pai falou, a água parou. Só aqui nessa senha, nesse nome, você vai chegar na prosperidade, na vida de gozo, na tranquilidade. Você vai flutuar. Você vai viver uma vida boa. Só através desse nome você vai conseguir ter acesso à riqueza que não perece. Satanás esconde-se o nome, deixa o povo cego, que é para ele ficar dominando o povo por toda a vida. Você acha por causa de quê que Satanás hoje, o menino, chega na 8ª série e não sabe nada? Porque Satanás consumiu. Quando eu era menino, 4ª série primário, tinha um conhecimento até mais ou menos. Hoje, 4ª série primário não sabe de nada. Quando eu digo para as pessoas que eu estudei 4ª série primária e não concluí, foi até só mais do meio do ano, devido à minha pobreza, as pessoas duvidam. Só que a 4ª série, na época que eu estudei, não era a 4ª série de hoje. Eu aprendi a fazer as 4 operações de conta na caneta, não era calculadora. Somar, diminuir, dividir, multiplicar na caneta, na 2ª série. 2ª série eu sabia toda a tabuada de cor. 9 × 9, 81.
8 vezes 8, 64. Isso eu aprendi lá. Segunda série. Hoje você pega a oitava série e não sabe a tabuada. Um homem que não sabe a tabuada, que não sabe fazer conta, ele fica um inútil, porque tudo que você vai fazer, você precisa da contabilidade. Ele não vai ser um bom empresário, ele não vai ser um bom administrador de nada se ele não tiver contabilidade. Ele não precisa ser um formado em contabilidade, mas pelo menos o básico, que é saber a tabuada de cor e saber somar, dividir, multiplicar. Isso não é isso. Ou eu estou errado? Ele tem que saber as 4 operações de conta. E eu aprendi na segunda série. Mas por que hoje Satanás colocou que o menino não pode trabalhar, mas pode fumar droga, pode roubar? Hoje o pai não pode dar uma dura no filho que está errado. Aí eles estão divergindo com a Bíblia. Eles dizem que crê na Bíblia, mas faz leis contra a Bíblia. Na Bíblia está escrito: o pai que ama o filho não pode apavar. Ué, então vocês são contra a Bíblia? Vocês não dizem que defendem a Bíblia? Ué, cadê vocês contra agora o que o pai implantou? Que na verdade o pai que bate no filho com a vara, ele não está batendo. Uma coisa é você espancar alguém querendo que alguém se fica numa vida difícil e desgraçada. Outra coisa é você fazer uma correção querendo o bem daquele alguém. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Precisa ver o conteúdo, por que está acontecendo aquela cena. Está na Bíblia. O pai que ama o filho não pode a vara. Meu pai cruzava a lenha em nós. Meus irmãos, vê se eu tenho irmão bandido. Eu não tenho. Vê se eu tenho algum irmão que vive envolvido com coisa errada. Não. Vê se eles reclamam que eles apanharam do meu pai. Eles falam assim: olha, ruim é aquelas que caíram no chão, que eu virei homem. Minha mãe cruzava a lenha de nós. Ela estava errada? Ela estava correta. Nós crescemos e viramos homens de bem. Hoje não se pode bater a bandidagem que está no mundo aí. Os meninos aí de menor roubam, matam o outro por causa de um celular. E aí tá certo para vocês? Invenção de valores. Invenção do que o pai implantou, as regras que foi implantado. Agora, óbvio, tudo tem que ser com decência e ordem. Se o pai também passar os limites, arrancar sangue do filho ou na filha, aí está errado. Mas corrigir o filho querendo o bem do filho, isso é regra de algo. Não tem meio termo, está lá na Bíblia, está aqui registrado. O pai que ama o filho não pode vara. E daí? Aí as leis são contra, porque são satânicas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, eu sou Pai, as igrejas batizam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu sou Pai, você é Pai, o outro é Pai. Não é nome de ninguém. São adjetivos. É um adjetivo. Filho, eu sou filho, você é filho e o outro é filho. Também não é nome. E Espírito Santo, espírito de Satanás. O nome santo é derivado de Satanás. O correto é: seja limpo, seja puro, seja perfeito. O que significa a palavra Satanás? Oposição à verdade. Seja oposição à verdade, porque eu sou oposição à verdade. Ou seja, seja santo, porque eu sou santo. Seja opositor, que eu sou opositor. É o cúmulo. É o cúmulo. Colocaram na Bíblia: você peca contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, e contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora vamos analisar, gente. Seja inteligente. O Pai é o superior que criou o universo, o dono de tudo. Aí, se você erra, vem a Ele arrependido, Ele arruma um meio de te ajudar. Qual pai que não quer o bem do filho? Ele vai lhe perdoar, lhe ajudar. O filho dele é a mesma coisa. Agora, que Espírito Santo é esse que não perdoa ninguém? O nome está dizendo Satanás, santo, Satanás. Nunca vai lhe perdoar. Ele quer lhe ferrar, ele quer desgraçar com você. Acorda. Ok? Vamos lá. Batismo em água.
água serve para lavar corpo carnal, assim mesmo precisa uma boa bucha e sabão. Isso é para você alimentar, matar a tua sede física, gente. Batismo com água, inventaram. O verdadeiro batismo é você mergulhar nos verdadeiros ensinamentos de Yahweh, respeitar o seu semelhante e andar de forma correta, gente. Você aderiu à verdade e ficou contra todo o sistema satânico. Você emergiu na verdade. Você se batizou. Diz que João Batista batizou Jesus do Rio Jordão. Se inventaram. Ali, Yahuhanan, que veio primeiro, Yahushua tinha nascido na inocência também, como Yahuhanan, que tinha nascido também na inocência, já estava aqui no mundo, passou a ele coisas que Yahweh já tinha passado para ele. Compartilharam ali, inventaram que Yahuhanan batizou Jesus. Yahuhanan, que recebia do pai também, era transmissor da mensagem, tá? Ele veio primeiro, e aí ele passou a Yahushua algumas coisas que Yahweh tinha passado a ele. Transmitiu ali. Legal, né? Aí inverteram, que é um batismo em água, água. É cada coisa. Tá, aí inventaram a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, olha só a Bíblia. Eles dizem que são três. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou ler não, vou falar de cor aqui para adiantar. Mas olha lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. O que é o nome Trindade? Três. Tá. Três. Aí, vamos lá. Vou usar a Bíblia da forma que ela está. Deus olhou lá de cima, não viu nenhum justo sequer, enviou o Messias. Aí está mostrando que é dois. Aí o Messias, antes de ir embora, fala assim: eu enviarei, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que eles falam que é o Espírito Santo. Aí se tornou os três. Se tornou o Pai, o Filho e o Espírito Santo deles. Mas aí, lá na frente, a Bíblia diz que os três são um. Não, mas os três é um. Tá. Mas depois, a Bíblia mostra Yahushua falando com o Pai. Eles colocam lá, orando ao Pai. Você vai orar a você mesmo? Não tem lógica. Aí já não bate. Tá. É três, depois diz que é um só. Os três são um, mas como? Veja bem. Qual é o rolo que Satanás fez? Existe o Pai Yahweh, existe o Messias, que Yahweh enviou para cá, tá? Essa é a 17ª vez que está aqui. E existe o mensageiro que transmite a mensagem de consolo ao Messias. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, olha só. Qual é o nome do Pai? É Jeová. Outra hora, qual é o nome do Pai? É Deus. Qual é o nome do Pai? É Manuel. Ué, mas esse Pai então tem quantos nomes? Rolo satânico. O nome do Pai não é nenhum desses três. O nome do Pai é Yahweh. Qual o nome do Filho? Jesus. Como? Se a letra J só tem 500 e poucos anos, lá no país de Israel, onde ele nasceu, não tem o J até hoje.
Lá fala o hebraico é composto de 22 consoantes, não tem a consoante J até hoje. A consoante J foi existir mais de 1.400 anos depois que Al-Hushua tinha falecido. O corpo dele, porque ele mesmo não faleceu, só saiu do corpo. Então não existe nenhuma lógica que o Messias se chamasse Jesus Cristo. O nome do Messias é o mesmo nome do pai, Yahuwah. O Messias, Yahushua. Os profetas tinham o nome do pai. Está lá em Números capítulo 6, versículo 27, que colocarão o meu nome sobre os filhos de Al-Hushurul e eu os ajudarei. Eles colocam, eu vos abençoarei. Abençoar, deixar você abençoado, bem lascado, ferrado. Tá. Primeira Crônica, Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar minha face e converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali é que o povo tem o nome dele. Como é o nome do povo? Agora é o rolo de Satanás. Aqui no Brasil fala que é o povo judeu. Os professores de hebraico aí que dizem que são sabidos, que Satanás arranjou um hebraico para eles, aí ele diz que tem dois hebraicos, que um é arcaico e que o outro é moderno. O pai me mostrou que os dois são modernos. Que o povo hebreu foram espessos, expulsos da terra deles várias vezes, porque a literatura original estava no meio deles. E para acabar com a literatura original, tiveram que banir o povo hebreu sincero do meio do mundo. Hitler matou milhões de judeus, judeu foi levado para cativeiro babilônico, que foi feito um piseiro, tá, para banir a verdade. Inclusive, um professor de hebraico foi falar comigo, quando ele se identificou que era professor de hebraico, eu falei, mas qual hebraico você é professor? Você esqueceu que o povo de Israel tem pouco tempo de ser Estado? Que o povo judeu foi levado para cativeiro babilônico, que matava, espessava para tudo quanto é lado, e Hitler matou milhões de judeus, mas por quê? Porque estava lá, as escrituras, o hebraico arcaico estava lá, eles consumiram com ele. Deixaram, ficou alguma coisa, porque ele não podia banir tudo, senão não tinha como enganar o povo. Aí o judeu, o brasileiro aqui fala o povo judeu. Aí os hebreus falam o povo Yahudim, é o nome de um demônio. E aí? O povo judeu esconde o nome Yahu, que eles confessam que é verdadeiro, e vai buscar Hashem, legal, em dois demônios, um demônio e cheio de demônio. E é o povo que prospera porque Yahu está com ele. Prospera porque Satanás dá prosperidade financeira para eles, enganando o povo. Para dizer que esse é o povo tal. O pai me mostrou a malandragem. Tá. Então, o povo judeu está errado, que não existe J. Aí eles dizem o povo Yahudim, Din é o nome de um demônio. Qual é o correto, Juarez? O povo Yahuul. O povo de Ul. O que é Ul? Supremo. Yahuul. O povo Yahuul é o original, não Yahudim. Viu, meu amigo judeu? Você está enganado. Satanás enrolou você. Yahu é perfeito. Então, inventaram essa trindade aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a verdadeira? Existe. Aonde está ela? Trindade verdadeira. Os três são um. Agora eu vou provar para você que os três são um. E você é os três. Você é a trindade verdadeira de Yahweh. Água. Colocaram na Bíblia que o homem foi feito de barro. Mentira. Eles pegam a história de Yarmiel, que vocês chamam de Jeremias, capítulo 18, e olha só, você que está me ouvindo, presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Observa.
Quantos pastores colocam o povo para pedir, para ser como um vaso na mão do oleiro? O oleiro é Satanás. Observa a prova, leia Jeremias 18 e presta atenção no que eu vou te falar. E Yahweh fala com ele assim, levanta-te e desce à casa do oleiro. Como é que o oleiro é Yahweh? Você mandou o outro levantar e descer lá na casa do oleiro? Como é que o oleiro é Yahweh? O oleiro é Satanás que está aqui embaixo. O pai está lá em cima e mandou o mensageiro levantar e descer aqui embaixo. E a obra que ele estava fazendo de barro, o vaso que ele estava fazendo de barro, quebrou na mão dele. Ele ensinou para todo mundo que o homem foi feito de barro. E agora veio o Juarez, ele quebrou, que é o mesmo Jeremias. E Armial. Assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Dele é a prova de que o homem foi feito. O homem foi feito das águas. Observa. Colocaram lá, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está lá em Gênesis. Segundo a medicina, o que entra no útero da mulher para gerar um menino ou uma menina é menorzinho do que a cabeça de um alfinete, que é uma coisinha que você precisa de um microscópio para poder enxergar. Mas o que é colocado no útero da mulher para esse cidadão gerar? Água, líquido. Segundo a medicina, mais de 70% dos corpos humanos, água. Lá no Apocalipse diz, e as águas que viste são povos, línguas e nações. Qual é a trindade verdadeira? Água, vento, fogo. Água, você é feito de água, de vento e de fogo. Não esse fogo que você conhece. Não dessa água que você conhece. E não desse vento que você conhece. Existe vento negativo? Existe. Existe fogo negativo? Existe. Está lá em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Fogo estranho. Então existe fogo estranho. Vou ler o versículo. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Então existe fogo estranho, e esse fogo que vive queimando aí hoje, ele é estranho. Alguém já lhe disse isso? E esse vento que está girando aí também não é o puro? Não. Não. E a água que está correndo nos rios também não é a água pura? Também não. Observa que Yahushua, no poço que Al-Rukaf tinha abrido, que vocês chamam Jacó, ele aproxima da mulher samaritana e, para falar da água verdadeira, ele pede a água que ela estava tirando do poço. E ela disse, o poço é fundo, eu não tenho com que tirar. Ele disse a ela, se você tomar dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E farás em ti uma fonte de água para a vida infinita. Aqui eles escrevem eterna. Então existe uma outra água. E Yahushua, quando estava sendo tentado no deserto, que é no mundo aqui, ele fala que levou, não sei para onde, não, é o mundo aqui. O deserto é aqui é um deserto.
Rassatã disse, se tu és filho de Ialro, manda que estas pedras se transformem em pães. E Yahushua disse, nem só de pão viverá o homem. Então existe outra coisa que alimenta que não é esse pão. Os 142 mil que vieram das alturas, eles não alimentavam desses alimentos aqui. Foi aonde Rassatã, para prender eles, disse à mulher, Ialro sabe que quando você comer desse fruto aqui, você vai ficar sabendo o bem e o mal. Rassatã mentiu? Não. Falou a verdade. Só que ela não conhecia os sabores dessas frutas que nós comemos hoje. E na hora que quando ela comeu, ficou nua. Que nudez foi essa? Ela perdeu as roupas reais. Perdeu as suas vestimentas. Ela tinha poder de ir para onde bem quisesse, sem precisar de avião, carro, coisa semelhante. Que foi jogado fora do jardim do Éden. Que jardim é esse? Foi jogada fora do gozo, do que ela tinha, da capacidade dela para esse sistema que estamos hoje. De sofrimento. Aí é onde o homem teve que lavrar a terra para plantar, para comer. Ali prendeu-se os 142 mil no sistema, na cadeia alimentar, na cadeia alimentícia. E agora Ial me mostra que eu vou ter que sair dessa cadeia alimentícia para depois eu tirar os 142 mil. Eu vou ter que sair, na hora que eu sair devagarinho, vou ensinando tal. Eu vou sofrer, eles não vão sofrer tanto, porque daí eles vão ter um guia como sair com facilidade. Agora eu não, eu fico dando aí porrada no trem. Por enquanto sair dos alimentos feitos no fogo, mas aí eu vou ter que sair dos outros depois. Porém eu posso sair já? Bem que eu gostaria, mas não pode. Ial me deixou 13 tempos, que o povo chama de dia, sem alimentar e sem fome. Mas se eu parar hoje de comer, eu sinto fome, porque não é hora de eu sair. Na hora de eu sair, eu falo, olha, para aí, que daqui para frente você vai ter fome. Vou ter que esperar. É a mesma coisa, as pessoas querendo benção. Mas você já passou o processo para você chegar na benção? Tem um processo. Você tem que passar ele, meu irmão, minha irmã. Não avança o sinal, não. Você tenha calma, tenha paciência. Você vivia na idolatria. E eu trouxe a verdade até você. Você conseguiu enxergar. Tenha calma. Eu dei uma broca. Olha aqui. Eu dei um puxão de orelha forte. Veja bem no que eu vou dizer para vocês. É um esclarecimento que eu quero deixar aqui para vocês me entenderem. Sai um advogado de São Paulo, está aqui comigo hoje, tá, bem intencionado, gente boa, aceitou Ialro, ele, a esposa dele, e veio para cá para me ajudar. Tá. Agora, tem lógica de eu ficar bravo com esse advogado dentro da minha casa? Eu tenho que ser doido. Aí eu peguei ele e dei um chacoalhão nele aqui. Eu não vou falar de que se trata. Aí ele perguntou para mim assim, mas irmão Juarez, por que é assim? Para você acordar, carro velho se empurra, pega no treco. Porque eu já te falei não sei quantas vezes essa mesma coisa, suave, tranquilo, você não deu importância. Então agora você levou o tranco para você acordar. E assim tem acontecido com as pessoas que chegam aqui. Aí as pessoas falam, esse homem é ignorante, esse homem é burro, esse homem não é mensageiro de alma. Será que não é ou você que está certo? Agora, diz para mim se fui eu que dei tranco nele. Jamais. Às vezes que eu chamei, meu irmão, papapá. Só que aí não era eu. Tem lógica isso? E tem uma. O advogado que está aqui é um advogado, tá?
Porque eu morei em São Paulo, eu sei o que é advogado. Tá? Porque tem um cidadão que é pedreiro, mas de pedreiro não entende nada. Só sabe assentar tijolo. Tem um cidadão que é eletricista, mas é meia tigela. Tem um cidadão que é vaqueiro, só porque não tem um vaqueiro mesmo. Ele está ali quebrando galho. E tem o verdadeiro vaqueiro, tem o verdadeiro pedreiro, tem o verdadeiro eletricista. Eu conheço vários advogados que são advogados no nome. Esse que está aqui, eu tenho 100% de certeza que é um advogado. Entende e é articulado. Ele está no cargo que é a profissão dele, ele está no lugar certo. É um homem que entende das leis e sabe articular, sabe colocar as peças nos devidos lugares. Agora eu pergunto, eu vou chamar a atenção de um homem desse que está aqui para me ajudar? Dar tranco nele? Eu acho que não. Agora, se Alvo fizer, aí o problema é de Alvo. Agora, eu tenho culpa de eu ser utilizado para fazer essas coisas? Eu não. Será que aí existe alguma lógica? Aí é onde as pessoas não entendem. Ah, esse homem é um chuco, esse é um doido. Esse é o viado de Alvo nada. Será que não é? O tempo vai passar. Então, vamos lá. Água, vento e fogo. Água, vento e fogo. O que tem no teu corpo? Água. O que você respira? Vento. O que é você mesmo? Porque o teu corpo é só carcaça. Mas você mesmo é um nadinha que não dá nem para se ver. É um chifrezinho que tem uma capacidade imensa. Fogo. Foi-lhe dado o teu corpo uma forma mais simples de você se purificar e voltar para o reino de Yahweh. O que acontece? As pessoas moravam lá em cima, se levantaram contra Yahweh. Que as pessoas dizem que só Satanás levantou contra Yahweh. Não, você levantou contra Yahweh por inveja. Exceto os 142 mil, que eles não levantaram por inveja, eles vieram enviados. Eles não têm nada a ver com isso. Estão aí nas coisas aí, sem saber de nada, mas eles não levantaram contra Yahweh por inveja. Mas a população se levantou contra Yahweh por inveja. A Satã criou nele uma inveja e ele conseguiu colocar essa inveja dele no povo. Por isso que a maioria do povo é invejosos. São invejosos. E quando eles ficaram no outro sistema, que eles sabiam o que tinha acontecido, porém eles não tinham corpo carnal. É você mesmo sem corpo. Eu vou contar para vocês aqui. O que Yahweh fez lá atrás, no princípio? Yahweh me tirou do corpo. Eu não sabia que era assim. Até aí eu não sabia. Yahweh me tirou do corpo e me deixou a 2 metros mais ou menos do corpo. Eu fiquei em pé, aqui estava eu, Juarez Cardoso e tal. Porém eu não tinha carne, sangue e osso. Estava em pé. Juarez olhava para mim, eu estou Juarez. E meu corpo deitado lá, porém não mexia nada, porque estava só o corpo. Aí eu dizia para mim, mas eu sou 2, então? Ué, eu estou lá e estou aqui? Como será isso? Como é isso? Aí na mexeu. Quando está na Bíblia, 2 estão no campo, um será levado, deixado o outro, é óbvio que, vinda da forma que está na Bíblia, mentira. Ali está falando que você é 2. Quando você morre, você sai do corpo. E o corpo fica. O corpo fica no cemitério e tem uma. O corpo que entrou no cemitério não ressuscita mais não, acaba. História que lá, 4 dias e 4 noites no túmulo e Yahushua ressuscitou, isso você sabe. Já estava fedendo, esquisito. Tá. Corpo, já era. Porém, você
permanece você. Tá. Duas mulheres estão moendo no moinho, uma será deixada, levada a outra. Mas como as duas mulheres vão moer no moinho ao mesmo tempo? Não tem lógica. Inventaram. É que os dois é você mesmo. Você sim pode estar moendo no moinho e você é dois. Tá? Então, você é água, ar, vento, e o fogo, que é a partícula que foi colocada no teu corpo, que veio de algo. Aí, quando as pessoas vieram de lá, ficaram sem corpos carnais, mas eles sabiam o que tinha acontecido, pedindo socorro. Vamos usar a palavra socorro aqui, que eu uso também fazendo vista grossa, tá? Pedindo, me tira dessa situação, que eu não aguento mais, e etc e tal. Foi aonde ela falou, vocês se sujaram, tem que passar agora por um processo de limpeza para vocês voltar para cá. Aí, na sua bondade, deu o direito de criar corpos carnais, para aqueles seres ser colocados nesses corpos carnais, tá? E cada um, de acordo com o que cometeu de errado, pagar a sua pena e voltar ao reino carnal, o reino de Yahweh. O que acontece? Satanás implantou, ampliou o engano, avançou o sinal, inventou o homem comer alimento feito no fogo para aumentar as dores, porque o alimento feito no fogo faz inchar o teu corpo. Se você comer, mesmo as frutas, se você comer alimentação só de frutas, jaca, manga, banana, cana e etc., o seu corpo não vai ter tanta doença que tem aí. E outra coisa, Satanás e os corpos hoje estão cheios de vermes. E o sistema não mostra isso para você, que é para você se desgraçar na farmácia, acabando com o teu corpo, colocando droga química e só aumentando o sofrimento. Câncer, o que é câncer? É um verme. O que é essas doenças que estão no mundo aí? Verme. Anemia. É verme. Aí você vai lá, eu estou com anemia. Ele dá um remédio para anemia, mas não matou o verme, aquilo ali vai melhorar um pouquinho, mas logo em seguida vai vir anemia de novo. Você não matou o verme, está comendo tudo que você joga para dentro. O que faz essa fome lascada? Verme. Dor de cabeça é verme. Cegueira nos olhos é verme. Só que o sistema vai te falar. Você fica ruim das vistas, que o verme atacou você, eles mandam você usar um óculos. Aí você vai usar o óculos, vai forçar a sua visão. Vai piorar a sua visão. Daí a pouco você vai trocando de óculos, vai mudando, pensa que não está usando um fundo de litro, fundo de garrafa. Sendo que o correto seria você partir para cima com coisas naturais, tudo que mata verme. Mas não é tomar uma vezinha, duas não, que são imensidões de qualidade. Você destrói todos os vermes do corpo, tua visão volta, você fica tranquilo. Ó, a minha idade. Eu pego uma letra pequenininha aqui, ó, eu leio tranquilo, não preciso de óculos. Ah? Yahweh é bom, né? Vamos falar com alguém na sala aqui, ô Luquita? Vamos lá, vamos ver aqui. Tá aberto aqui, tá, né? Tá. Meus irmãos que estão aqui no Telegram, para mim é um prazer falar com vocês. Tem um irmão aqui de Portugal, cadê ele? Como é que é o nome? Eu vi um irmão de Portugal aqui, deixa eu ver se está aqui ainda. Portugal, não estou vendo mais, procurei ele aqui para mim, eu vi um irmão de Portugal aí, não sei mais o nome, não lembro quem é. Vê se você consegue visualizar aí para nós. Guilherme. É Guilherme? Ah, é Guilherme mesmo, de Portugal. Tem um irmão dos Estados Unidos. Guilherme. Vamos lá. Ficou para cima, parece. Está nos primeiros, eu vi. Acha ele nos abrir o microfone, ver como é. Olha, não. Estamos procurando o irmão de Portugal aqui, só que é uma lista grande de pessoas, né, online aqui, né, no Telegram. Aqui, ó, Guilherme Portugal. Meu caro irmão Guilherme Português, queremos ouvi-lo, meu querido. Fala conosco aí, o seu microfone está aberto.
Ô, meu querido, como é que vão as coisas aí em Portugal? Estamos aí na luta. Quais são as Na novidades? luta, meu irmão. Ah, a coisa está feia no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. É, meu irmão, tá mesmo. É feio, né? Ah, as coisas É estão se complicado. agravando. Sim, sim, no mundo inteiro. Meu querido, nós estamos no projeto, aproveitar que tem uns doutores aqui em casa, nós estamos no projeto de criarmos uma ONG, tá? Nós já estamos nos reunindo, vamos montar, elaborar um estatuto, né? Essa ONG, ela não tem fins lucrativos. A finalidade dessa ONG é fazer reflorestamento. Nós vamos montar essa ONG e vamos procurar meios, recursos de reflorestar áreas que necessitam ser reflorestadas. Só que nós queremos fazer uma coisa boa, que fica bem para quem está em cima da propriedade, para os animais que estão nas florestas e para os animais que estão no campo. De forma que nós podemos produzir alimentos para nós e para os animais que estão na floresta e também nós plantarmos árvores que estão em extinção, meu irmão. E ao é precioso, ele nos mostra como fazer. Aqui aonde eu estou, está um caos. O governo do estado, eles já fizeram aí várias reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, concernente a esta área aqui, mas eu vejo que eles não enxergam a solução. E a solução é simples. Eu gostaria até de ser convidado para estar na Assembleia Legislativa de Porto Velho, falando com os deputados e também com o governador, para me expor a ele o meu projeto de reflorestamento, de forma que as pessoas possam viver sem agredir o meio ambiente, sem maltratar os animais da floresta e também dando conforto para o gado que estão nos pastos. Porque os homens devastam tudo e deixam os animais sem sombra, e os animais dependem também da sombra. E eu aqui na prática vejo quanto faz falta uma floresta, tá? Eu observo que há mudança de tempo quando se derruba as florestas e deixa o povo em situação feia. E nós temos que pensar também nos nossos netos, bisnetos, tataranetos, abianetos e por aí vai. Porque o reino de Yahweh, ele é infinito e nós precisamos pensar no futuro, plantar para no futuro a gente colher, meu irmão. É isso, meu irmão. Por exemplo, aqui em Portugal também desmataram tudo. Se algo permitir, nós vamos reflorestar o mundo inteiro. Olha, meu querido, como tem pessoas em vários países entrando, me seguindo, me apoiando, né? A gente vai pedir o apoio de todos esses irmãos, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Um homem sozinho não faz nada, então nós precisamos de uma comitiva, um conjunto de pessoas bem intencionadas, que quer o bem do meio ambiente, que quer o bem da população, que quer o bem dos animais da floresta, para nós implantar um projeto, um plano gostoso, para todos viver bem, meu irmão, é isso que a gente quer. É isso. E na sua bondade, na sua perfeição, ele me mostra como fazer, tá? Porque eu mesmo não sou sábio, mas Yahweh é sábio e passa para mim, por isso que eu sei o que fazer. Eu até fico aqui solidário às autoridades de Porto Velho, devido eles não ter, assim,
algo que vem de longe, né? Lá das alturas, dando a gente assim um amplo conhecimento do que fazer, né? E aí eu vejo eles se matando numa saia justa, o Estado numa situação difícil, devido ao povo desmatando, e aí o governo federal cobra do Estado e tal, o Estado não faz nada porque não sabe fazer, sendo que está aqui um homem simples com a solução, mas eles não sabem nem que eu existo, né? Cegueira é feia, meu irmão. É feio. Mas, meu querido, para mim foi um grande prazer falar contigo, tá, meu irmão? Aí em Portugal, na sua residência, você e mais alguém que conseguiu enxergar a verdade? Sim. Também está na sala. O nome dele é Henrique Costa. Penso que está aqui na sala. É o meu irmão biológico. Ô, meu irmão Henrique, você que está na sala aí a nos ouvir, um abração a você. Também tem a Sónia Fernandes. Ah, irmã Sônia Fernandes é gente boa, conheço, já falei com elas outras vezes aí em Portugal. Inclusive foi o irmão que me apresentou a ela. A irmã Sônia Fernandes, eu deixo a você, minha querida, um forte abraço, a sua família, a seu esposo. Vamos em frente, o pessoal de Portugal é gente boa. E Al vai ajudar esse povo aí de alguma forma. Vamos em frente, meu irmão. Foi um prazer falar contigo, meu irmão. Um abraço, até breve. Um prazer, abraço, até breve. Vamos até mais. a outro. Coloca o irmão... Coloca esse irmão aqui, está na frente aqui. Adilson. Irmão Adilson Diblen. O irmão Adilson Diblen. Está aberto o teu microfone, meu caro. Fala conosco, que para nós é um prazer lhe ouvir. Será que ele está? Irmão Adilson Diblen. É só o irmão clicar em cima do seu microfone aí para o irmão poder falar conosco. Ele quer falar. Ele quer falar. Já está pronto para falar. Ele não está conseguindo, deve ser a internet dele lá. Ele está escutando. Meu irmão, estamos aqui no aguardo, esperando o irmão falar conosco. Nós não estamos lhe ouvindo. Não está dando, vamos para outro. Vamos lá para o Balduino. Coloca o irmão Balduino aí. Vamos ver como é que está a situação lá nos Estados Unidos. Gente, aqui é uma imensidão de pessoas. Olha ele, é uma imensidão de pessoas, então a gente gostaria de ouvir todos, mas não tem como, né? O espaço é pequeno. Meu caro irmão Balduino, seu microfone está aberto, meu irmão. Fala conosco. Irmão Balduino dos Estados Unidos. Estou aqui. Ô, meu querido, quais são as novidades aí? Vamos andando, irmão. Estamos andando aqui, já sabe, na luta, na tranquilidade do Pai Alro. Para mim é uma grande satisfação nesse sétimo tempo, longo tempo que a gente não tinha ouvido uma live sua, e sei que os irmãos que estão aqui também têm essa satisfação, porque é bom ouvir. A sua viagem, a sua viagem, tá dando um retorno aí na casa do irmão, tem algum aparelho ligado aí? Ainda não sei, está me ouvindo bem, irmão? Porque estou ouvindo, mas está dando um retorno devido ao aparelho ligado na tua casa. O meu internet aqui também já há um tempo que não está funcionando bem por aí, não sei, deixa eu... Ah, é que o irmão está no viva voz, é por isso, não pode. Irmão Balduino? Estão me ouvindo agora? Agora ficou bom. Voltou o retorno. Espera aí. Hã? Irmão Balduino, a sua viagem com a sua esposa ao Brasil vai ser quando? Pode falar. Irmão Balduino? Irmão Balduino? Está me ouvindo agora? Sim. Eu perguntei a viagem do irmão com a sua esposa ao Brasil. Vai se dar quando?
E ainda não temos o tempo certo. Estamos aqui à espera porque o Consulado do Brasil ainda mandou os papéis da minha esposa de volta, que estava precisando dar algumas informações delas. Já enviamos e estamos aqui à espera para ver. Espero que vai dar certo em breve e logo que tivermos essa oportunidade vamos entrar em contato com o irmão. Ok, meu querido, foi um prazer falar contigo. Deixa o irmão e a sua família aí um forte abraço. Vamos em frente. Estamos juntos. Um forte abraço aí para todos que estão nos ouvindo também. Até breve. Até breve. Vamos para outro. Vê se o Cezinha está aí. Clóvis. Vê se o Cezinha está aí. Eu vi lá embaixo. Cezinha. São vários irmãos. Meu irmão Juarez. Ô, meu caro César Tomás. Estou aqui em alegria, ouvindo esse alimento que eu tenho certeza que todos os irmãos estavam com vontade de escutar o irmão Juarez trazendo essas riquezas que só o Altíssimo Yahweh permite. Meu irmão, a minha alegria, a minha satisfação em estar lhe ouvindo é grande. Eu tenho um grande apreço pelo irmão, um grande carinho. Eu sei, tenho certeza que o irmão é um enviado de Yahweh para estar conosco, embarcado nessa obra. Eu sei o que falo. Eu sou alegre em ouvir o irmão transmitindo aí de Recife a nós a sua voz. Vamos em frente, meu irmão. Quais são as novidades por aí, meu querido? Vamos, olha, aqui está tudo caminhando, Juarez. Apesar das dificuldades, vemos o sistema omitindo, escondendo as verdades. Aos poucos, através do irmão Juarez, a gente vai vendo realidades que jamais imaginávamos, mas com a tranquilidade que o irmão já falou aí de hoje, para que a gente se acalme e tudo está clareando. Somos iniciantes, mas tenho certeza que com o irmão Juarez passando aí esses alimentos, a gente vai tendo mais força. Eu sou muito realizado, irmão Juarez, em estar falando com todos vocês e agradeço ao Altíssimo Yahweh por fazer parte aí dessa família forte, que é o povo de Yahweh. Meu querido, o prazer é todo nosso. Yahweh está conosco. Nós estamos apenas subindo os primeiros degraus da escada. A escada é longa, mas Yahweh nos levará ao topo da escada e reinaremos em gozo e tranquilidade, aonde não haverá corrupção, maldade, ignorância, injustiça, aonde o nosso Pai Yahweh nos conduzirá e nós viveremos bebendo nas fontes borbulhantes de águas tranquilas com Yahweh. Um abração, meu irmão. Vamos em frente. Meu irmão, que assim seja. Que assim seja. Procura o irmão Oldemir. Yahweh é bom. Tem gente aqui na sala, a vontade de falar com todos, mas não tem como, né? A gente é limitado, né? Olha o irmão Oldemir aí. Meu caro irmão Oldemir, de São Paulo, fala conosco, meu irmão. É um prazer ouvi-lo. Irmão Oldemir, de São Paulo, queremos ouvir, meu irmão, a sua linda voz aí, falando do... Aí, agora sim, irmão Juarez. Fala, meu querido. Aqui está tudo na tranquilidade do nosso Pai Altíssimo Yahweh, absorvendo todos os ensinamentos que Yahweh passa para ti, para nos entregar aqui. Eu estou, assim, surpreso com as novidades que o irmão trouxe para nós nessa live. Meu irmão, para mim é um grande prazer em ter lhe conhecido.
Desde a primeira vez que eu falei contigo, eu fiquei alegre em saber que mais um, né, que apareceu no meu caminho para nos ajudar nessa obra. Porque essa obra não é minha, não é sua, essa obra é nossa, essa obra é de Ialro. Nós somos aqui apenas integrantes de Ialro na obra. E ele nos ajudará, nos alavancará e nos colocará na sua obra como um todo, abraçando aqueles e aquelas que querem viver uma vida honesta, tranquila, reverenciando ao nosso Pai Ialro. Meu irmão Aldemir, um grande prazer ter lhe conhecido, meu irmão. Eu me sinto alegre quando falo com você. Você tem contribuído comigo. Como sou leigo, eu não tive a oportunidade de estudar. O irmão Aldemir ele tem várias faculdades, ele é um ex-apresentador de televisão, é um homem que tem conhecimento na sociedade e ele tem me ajudado com as suas literaturas, me corrigindo. Eu me sinto alegre, satisfeito quando o irmão que sabe as palavras corretas me ensina com carinho, eu fico grato. E o irmão Aldemir tem prestado esse serviço. O irmão Cezinha também me surpreende. O irmão Cezinha, ele é um homem que, para quem não sabe, ele conhece todos esse pessoal aí da mídia, né? Governadores, deputados. Ele é um homem que almoça com ministro, com vários desembargadores de vários estados, juízes. Ele é um homem que sempre está com cantores, ele faz trabalho com todos os cantores. Ele já esteve em vários países, né, fazendo um trabalho musical. Ele é músico profissional, sanfoneiro profissional, e está comigo embarcado nessa obra, nos ajudando. Isso me dá uma alegria. Um homem simples, um homem doce, gostoso de conversar com ele, carinhoso, um homem de respeito, um homem de bom caráter. E esse tipo de qualidade que nós precisamos em nosso meio, e essa obra vai alavancar com esse tipo de povo que tem a atitude correta, a atitude positiva de fazer as coisas corretas. Irmão Aldemir, é uma grande satisfação, meu irmão, ter pessoas como você, como o Cezinha, no nosso caminho, nos ajudando nessa obra. Irmão Juarez, estou sempre à sua disposição na obra do Pai Altíssimo e algo para o que o irmão precisar. Meu querido, tá ok, meu irmão? Eu só tenho a lhe agradecer. Meu irmão, vamos avante. Eu quero deixar o irmão um forte abraço. Forte abraço, meu querido Juarez, e a irmã Sara também. Um abraço a ela. Um abraço, irmão Denis. Um abraço para ti. Um abraço a todos que estão por aí. Um abração. Até breve. Um abração nosso a você. Vamos em frente. Põe mais alguém aí. Vai rodando. Põe irmão Clóvis. Irmão Clóvis de São Paulo. Meu caro irmão Clóvis. Ô, meu caro amigo Juarez. Como é que vão as coisas por aí, meu querido? Ô, meu irmão. As coisas estão indo na proteção de Ialro, né? Tá dando certo lá, o negócio lá. Todo mundo na luta do nosso Pai Ialro, e eu tô alegre, viu? Meu querido Clóvis, os irmãos que não sabem, ele comprou uma chácara lá em São Paulo, para nós fazermos encontros dos irmãos. Veja bem, eu estou aí em um processo, né, de prisão, e devido a esse processo eu não consegui viajar para outros estados, outros países, fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Mas eu creio que Ialro vai resolver essa situação em breve, né, porque Ialro precisa de fazer a obra, e assim que eu for liberado, eu vou fazer um encontro em Botelho, Minas Gerais, na propriedade, que é uma chácara do irmão Jorge e a irmã Ana. O irmão Jorge e a irmã Ana já tiveram aqui na minha propriedade, é um casal de gente boa, né? Também eles estiveram lá em Sapucaí Mirim, eles já nos conhecem de forma pessoal.
e a chácara dele lá, ele tem espaço lá para a gente fazer encontros dos irmãos lá. Também tem um engenheiro automotivo, o irmão Dene, a sua esposa Nathalie, que é ambientalista, que hoje se encontra aqui em Rondônia, no meu lar, né? E ele tem também um espaço, inclusive ele está ampliando lá para a gente receber as pessoas, porque nesses encontros vêm pessoas de vários estados ao encontro da gente, né? E para a gente é um prazer, e essa é a obra. E quando o irmão estiver preparado lá, certinho na sua chácara, lá em São Paulo, a gente vai até lá. Tem irmãos na África pedindo a minha presença, tem irmãos em Portugal pedindo a minha presença, nos Estados Unidos e por aí vai. Então, a gente está apenas começando. Essa obra ela é a maior obra do mundo e vai abalar o mundo inteiro. Inclusive, ontem à noite eu gravei um vídeo, o título do vídeo é... Lembra, minha querida Rafinha, o título do vídeo de ontem, do cântico? O Abalo Mundial. Quem não ouviu esse cântico, assista. Gravei ontem à noite, o Abalo Mundial. Aquilo que está no cântico vai acontecer. As pessoas não acreditam, duvidam, mas vai acontecer. Vão acreditar. O maior segredo do mundo está com a gente. Eu não estou inventando. Eu não sou o inventor, não sou... As pessoas pensam que eu estou aqui querendo me aparecer e longe de mim. Eu falei para o irmão ontem, o doutor João Alfredo, eu disse, meu irmão, se não fosse a obra de Yahweh, se não fosse a obra de Yahweh, eu digo a você que eu não queria carro, não queria moto, eu não queria envolver com isso, porque o sistema aqui está tão podre, que o homem trabalha só para pagar impostos e esses impostos não são retribuídos, aplicados na sociedade. Vão a maioria para o ralo. Nós somos escravos dos nossos governantes. Essa é a verdade. Então você não tem prazer de ter um carro. Você, para comprar esse carro, ou seja, o governo aqui tirou o prazer das pessoas, os governantes tirou o prazer das pessoas. Você, para comprar um carro, você trabalha até conseguir aquele dinheiro. Paga um imposto absurdo até esse dinheiro chegar nas tuas mãos. Depois que o dinheiro está nas tuas mãos, você vai lá na concessionária, comprar esse veículo, você paga um imposto absurdo de novo do dinheiro que você já pagou imposto, tem que pagar de novo. Aí você tira esse carro de lá, todo ano você tem que pagar um licenciamento, olha, IPVA, não sei o quê, absurdo. Aí depois o dinheiro que você pagou imposto, que eles utilizaram para fazer as vias, para você navegar, eles colocam pedágio para lhe cobrar de novo, para você passar com o seu carro, que você já pagou um absurdo. E aí eles fazem uma lei que a pessoa tem o direito de ir e vir, mas cadê a lei? Como que eu tenho direito de ir e vir se vocês me cobraram um absurdo para me cobrar um carro e agora não posso passar com o meu carro para lá e para cá sem pagar para vocês? Vocês constroem estradas com o dinheiro dos meus impostos e constroem pedágio para proibir eu passar na estrada sem pagar. Legal, hein? Então não dá prazer, você não tem nada, você tem uma casa, se você não pagar imposto, você vai ao leilão. Você não é dono de nada. É fake news dizer que você tem alguma coisa. É esquisito. Então isso tem que acabar. Nós temos que viver uma vida nova, livre dessa escravidão. O povo precisa acordar, que a alma mostra toda essa coisa, essa bagunça. Isso vai ter que acabar. Meus irmãos, a coisa é séria, mas Yahweh está conosco. Meu irmão Clóvis, alguma coisa a salientar, meu querido? É verdade, meu irmão. O que você fala, eu falo isso, eu comento aqui. A gente vive numa escravidão moderna. A gente não tem nada. É isso mais que não tem. A gente não tem prazer em ter as coisas por causa disso. Isso é verdade, meu. Mas no mais, meu irmão,
Um forte abraço aí, estou na luta para resolver lá e preparar lá para receber os irmãos que puderem vir com os braços abertos, com o meu pai Alvo, todos juntos. Meu querido Clós, não é lhe exaltando, não, jamais. Não é meu papel fazer isso. É lhe dizendo a verdade. Quando eu lhe vi em Sapucaí-Mirim a primeira vez, eu fiquei apaixonado por você. Você é gente boa. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Você é de Alvo. E Alvo está contigo. Meu irmão, quando eu vejo um irmão, que eu vejo ele direcionado para o bem, querendo andar correto, eu me alegro, eu me apaixono por essa pessoa. É igual o irmão Alcides, lá do Paraguai. Quando eu vi aquele irmão, eu me alegrei. A Sara também se alegrou, né, Sara? Me alegrei mesmo. Gosta aqui, Sara? Fala aqui ao vivo, Sara. Gosta aqui. Irmão, fiquei alegre de conhecer também o irmão Clóvis. Irmão Clóvis, humildade, né? Uma pessoa simples. E quem sabe só olha assim e vê a presença do nosso paião, que é isso que a gente quer de cada um dos nossos irmãos. Não agora os que estão aqui também. E o irmão Alcide, eu vi que nem um menininho pequeno, né? Uma pessoa pequena que você vê que não tem maldade. Aqui tem uma pessoa que tem quase 2 metros de altura, gente. Mas quando você olha para ele, você vê o menino, é o João. O João, na hora que está trabalhando, no trabalho que ele estudou a vida inteira, ele mostra um leão, tá? Mas ele em si, ele é uma pessoa quebrantada, uma pessoa que você sente que quer algo. Então, assim, eu me alegro, minha gente. Eu me alegro e me entristeço também com aqueles que já esteve do nosso lado e se retiraram, né? Estão bebendo água aí, triste de se ver a água que eles estão bebendo. Já chorei de vez quando eu lembrei de alguém, como hoje me lembrei de uma das minhas irmãs que apareceu por aqui, e eu fiquei triste de ver que ela está tomando uma água que não é mais a que nós estamos tomando, está se alimentando de outro tipo de alimento que vai fazer sofrer e chorar. Mas fazer o que é assim, né? Vamos em frente, irmãos. Deixo para todos um forte abraço. Meu irmão Clós, Rassatã, olha só, meu querido irmão Clós, Rassatã, ele é especialista em enganar. Essa Bíblia, mesmo adulterada, diz que ele usa sapato de algodão. Imagina, ele vem macio, com facilidade em cima das pessoas. E ele consegue cauterizar. Essas pessoas que se levantam contra mim, elas são pessoas ruins? Não. São pessoas cauterizadas por Satanás. Satanás conseguiu inverter as coisas. E chegará um momento na vida dessas pessoas que elas vão vir chorando, eu tenho 100% de certeza. Elas não estão entendendo. Satanás ele consegue cegar a pessoa e colocar ela negativa. Se as pessoas usassem as inteligências delas no lado positivo, elas se dariam bem. Observa o Lula, por exemplo. Será que o Lula é um homem tapado? Nada. O Lula era um homem super inteligente. Era, né? Um homem super inteligente, porém usava de forma negativa. O Bolsonaro é um homem mal intencionado? Não, bem intencionado. Mas o inimigo consegue cegar as pessoas e as pessoas acabam fazendo coisas que não devem. Mas aí o Lula só faz coisa errada? Não, ele fez muitas coisas boas também. Tem várias coisas negativas, mas tem várias coisas que ele fez positivas. Assim é o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, o pessoal desce o pau no Alexandre de Moraes e tal e tal. Eu jamais vou falar mal do Alexandre de Moraes. Eu não. As coisas, a gente não pode julgar as coisas pela aparência. Você tem que saber ao fundo o que está acontecendo. O inimigo é astuto. Ele consegue penetrar e fazer coisas feias. Olha a situação da Ucrânia, olha a situação da Rússia, olha a situação de Israel lá no Líbano, o pessoal do Hamas. Eu posso ser contra esse povo? Não, gente. Eu quero o bem do Putin, eu quero o bem do Zelensky, eu quero o bem do Hamas, eu quero o bem do povo de Israel, eu quero o bem de todos.
Porém, esse povo foi cegado, foi cauterizado, as mentalidades desse povo, ao invés de se unir, acabar com as guerras e procurar viver uma vida nova, fica se matando uns aos outros. Isso não é o verdadeiro caminho, isso é um caminho negativo, está errado. Você que é hebreu, você é meu irmão, mas você matar o povo do Hamas lá, que também são seus irmãos. Essa briga se deu como? Essa briga se deu, vou falar na linguagem de você, quando Abraão deitou com Agar. E aí nasceu Emaúl, que você chama de Ismael, que é os árabes aí, é o Hamas aí, que é tudo a mesma família, esse povo. É a mesma família. E o povo hebreu é o povo Isaac, Yahweh Isaac, tá? Mas são irmãos. Agora, para que essa briga, para que essa guerra? A gente tem que acabar com isso. Nós temos que propiciar a tranquilidade, uma vida nova, que todos possam viver bem, nada de ficar matando, fazendo isso aí, isso não vai chegar em lugar nenhum, é só destruição. O que vocês estão fazendo é destruindo os dinheiros dos impostos que o povo paga, comprando armas, tanques de guerra, não sei o quê. Isso não é o caminho. O caminho de Yahweh é o caminho da tranquilidade, não de briga, de confusão, de matança de gente, não. Então, eu não falo de Alexandre de Moraes, eu não falo não das pessoas, não. Das pessoas deles, não. Agora, em todos os setores tem altos e baixos, tem negatividade e tem positividade. Então, mas aí a gente não pode julgar sem conhecer na íntegra o que está acontecendo. E o que está acontecendo na íntegra é que Satanás consegue cauterizar a cabeça de pessoas boas e colocar para fazer coisas erradas. Então, eu não sou político, eu não quero mal de político nenhum, eu quero é o bem de toda a população. Só que para a população chegar numa vida boa, vai ter que acordar e parar com essas guerras. Isso não faz bem para ninguém. Meu irmão Clóvis, foi um prazer falar contigo, meu querido. O prazer é todo meu. Uma satisfação falar com o irmão. Um abraço a todos os irmãos. Um abração de todos nós aqui para você, meu querido. Um abraço. Outro, meu irmão. Meus irmãos, nesse momento, quero dizer a vocês que foi um momento tranquilo, de tranquilidade, em passar esse período conversando com vocês. Então, fica aqui. Água, vento, fogo. Água, vento, fogo. Existe uma água que limpa os maus pensamentos. Eu gravei um cântico que eu ia ensinar a lavar roupa sem molhar. Como? Lavar você que não é o teu corpo, dos maus pensamentos, das sujeiras que tem no seu ser, no seu interno. Limpar a tua cabeça de tudo quanto é sujeira que Satanás colocou e colocar os verdadeiros ensinamentos, levando você para uma tranquilidade infinita. Água que vem das alturas e limpa toda a sujeira dos teus pensamentos. Vento, um ar puro que você pode respirar, você pode se levantar e navegar sem precisar de aviões. Isso existe. Fogo, um fogo que não é esse material que você conhece. Você vai andar flutuando nesse fogo. Se você estiver com esse fogo na tua vida, o inimigo não pode ir contigo. Por quê? Esse fogo queima a impureza. Eu não quero o mal de ninguém, eu quero o bem de todos. Mas Yahweh vai me introduzir dentro desse fogo. Estou sabendo, chegará um momento na minha vida que eu irei andar total dentro desse fogo. Por enquanto estou passando um processo, está se processando para me chegar lá. E aqueles que ingressar comigo beberá, participará de todas as bênçãos que Yahweh enviar de lá para nós. Um abração a todos,
Vamos avante, Yahweh está conosco e jamais o inimigo nos vencerá, porque Yahweh está acima de tudo e Ele está conosco, Ele é forte o suficiente para nos levantar, nos colocar de pé no reino perfeito e infinito. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.